Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Horato e hoje eu vou tentar elucidar esse mistério que aflige a todos nós, seres humanos, ao longo da história, e principalmente nesse momento em que o mundo está sendo acometido por vários terremotos, com grandes prejuízos, com várias vítimas, centenas, milhares de vítimas ao redor do mundo, em vários países, num curto intervalo de tempo. E essa tragédia não só traz esse resultado, milhares de mortos, mas um número bem maior, muito mais expressivo, de feridos, de pessoas desaparecidas, desabrigadas, enfim, é muito triste tudo isso. E isso, como vocês sabem, aconteceu recentemente na Venezuela, no dia 10 desse mês aconteceu na Colômbia, ontem aconteceu na Indonésia, já tinha acontecido no Peru, na Espanha, frequentemente acontece no Japão, que é uma exceção no caso de resultado morte, ferido, desaparecido, desalojado e também com relação aos prejuízos materiais. Mas nesses outros países que são governados por ditadores ou presidentes ou ministros, primeiros ministros eleitos democraticamente, mas que são pessoas desabilitadas, desqualificadas, de perfil populista, independentemente de serem de direita ou de esquerda. Por exemplo, o presidente da Indonésia, ele foi eleito pelo sufrágio universal, pelo voto, só que ele é um ex-tenente-general e é um indivíduo populista, de perfil populista, assim como tem sido todos os governantes da Indonésia, que é um país que tem cerca de 290 milhões de pessoas, de habitantes, e que é a 17ª economia do mundo, mas que tem um governo miseravelmente incompetente, como se repete aqui no Brasil e na grande maioria dos países ao redor do mundo, independente de serem democracias ou ditaduras, e independentemente de serem governos de direita ou de esquerda. O estrago é o mesmo quando as pessoas são despreparadas e incompetentes. E no caso do governo da Indonésia, por exemplo, o indivíduo também ele alcançou a patente militar de tenente general ou coisa parecida, só que bem melhor que o capitãozinho daqui, né? Foi, foi muito mais além que o capitãozinho daqui, vamos fazer esse registro, é importantíssimo. Mas mesmo assim, o cara só cursou o ensino médio. Então, não tem formação, não tem discernimento para administrar um país. É simples assim. O resultado é esse, pífio. Para vocês terem uma ideia, falando do resultado do pífio, a economia deles cresce, tem um crescimento medíocre, pífio, igual ao do Brasil. É 0,8% ao ano, 1, alguma coisa, não passa disso. Enfim. Mas voltando ao que realmente interessa, vamos falar que terremotos, eles são, como eu já disse em vídeos anteriores sobre o assunto, eles são imprevisíveis, mas eles fazem parte. A Terra é um organismo vivo, o planeta Terra é um organismo vivo. E na sua crosta terrestre tem placas tectônicas com rupturas que elas se movimentam. E esses países, infelizmente, para eles estão localizados nas extremidades ou em pontos, é, como eu diria, em pontos mais vulneráveis e suscetíveis a abalos sísmicos. E é o que acontece aqui em toda a costa norte-americana, na América Central e também na Sul-Americana. Leia-se aí a, o oeste dos Estados Unidos e também os nossos países vizinhos andinos. Por isso nós temos terremoto no Chile, na Colômbia, na Venezuela, no Peru e assim por diante.
lamentavelmente. Mas isso não são só terremotos que são catástrofes naturais. Temos aí os tufões, os furacões, os alagamentos, as inundações, os desmoronamentos de terra, enfim, até os vulcões que também são. Temos aí menos de uma dezena de vulcões ativos na superfície terrestre atualmente, mas mesmo assim, se eles causam algum dano, algum prejuízo, alguma dor, com mortes, com feridos, alguns, alguns feridos de forma irreversível, que se tornam tetraplégicos, inválidos ou paraplégicos, ou até com algum tipo de distúrbio mental severo ou mais leve, tudo isso poderia ser evitado ou mitigado se os governantes dos países que são acometidos com essas catástrofes naturais, inclusive os vulcões, fossem competentes, eficientes e tivessem espírito republicano de defender efetivamente o interesse das suas nações, dos seus povos, prevenindo para que nada disso acontecesse. Vou dar alguns exemplos. No caso dos vulcões, por exemplo, era só não permitir, por força de lei, inclusive com punições previstas, a instalação de cidades e vilarejos ou qualquer tipo de agrupamento de pessoas na base do vulcão, mantendo uma distância segura. No caso de inundações, de enchentes, é óbvio, é só não permitir que, que haja agrupamento de pessoas nas encostas de morros e também nas margens dos rios, independente de serem pequenos, médios ou grandes. É só não permitir também o sequer a visita de pessoas, ou o turismo, digamos assim, ou o lazer, em regiões que são hostis, que são suscetíveis a essas catástrofes naturais. No caso de terremotos, as medidas são um pouco diferentes, deveriam imitar o Japão e fazer leis severas e permitindo que as construções tenham todas as medidas, adotem os construtores, adotem todas as medidas de segurança na construção dos seus edifícios para fim comercial ou residencial, para que, em havendo um abalo sísmico, que o prédio não caia, não venha abaixo, matando os seus moradores ou os trabalhadores que lá trabalham, se for um prédio comercial, e também as pessoas que naquele exato momento estariam próximas a esse edifício. Não foi o que aconteceu, por exemplo, na Colômbia, na cidade de Pereira, por exemplo, foram dezenas de prédios que ruíram. Na verdade, quase 200, se não me falha a memória. Então é muito triste. E não é novidade nenhuma para o povo colombiano, para o governo colombiano, que o país é suscetível a abalos sísmicos com uma certa frequência. O mesmo aplica-se à Venezuela, ao Peru, ao Chile, aos Estados Unidos e assim por diante. Em áreas suscetíveis a abalos de grande proporção, evidentemente as construções têm que ser muito mais reforçadas, tanto a construção civil privada quanto a pública, as pontes e outras construções civis e também públicas, ou seja, executadas e de responsabilidade dos seus governantes, devem ter a resistência bem maior para que não venham a ruir ou sequer serem danificadas
em caso de abalos sísmicos de maior magnitude, aí leia 6, 7, 8 ou 9 graus. E quem são os culpados da coisa não acontecer como deveria, como eu estou dizendo? Exatamente os eleitores, que escolhem mal seus representantes, idolatram figuras caricatas ou carismáticas, mais despreparadas, indivíduos que não fizeram mais do que a quarta série, militares ou ex-militares que não passaram da patente de capitão ou de tenente-general, e, enfim, só gente desqualificada, da pior espécie, incapaz de ter uma visão de curto, médio e longo prazo, incapaz de ter uma visão macro da situação de um país. O resultado é esse, prejuízo atrás de prejuízo. Se o Brasil fosse um país suscetível a terremotos, nós teríamos aqui invariavelmente milhares de mortos e feridos toda vez que tivéssemos um abalo sísmico nesse grau de 6, 7, 8 pontos de magnitude. É muito triste isso, justamente porque os nossos representantes são tão medíocres ou mais medíocres do que os dos países citados e suscetíveis a esse tipo de coisa. No caso da Venezuela, só para atualizar os números, já passa de 6.300 o número de mortos, ou seja, de corpos que foram encontrados, e tem alguma coisa em torno de 44.500 pessoas desaparecidas. E, evidentemente, se forem localizadas, se esses corpos forem localizados, esse número vai ser somado aos 6.300 mortos que já foram contabilizados oficialmente. É muito triste. E todo mundo sabe o nível de escolha do povo venezuelano, né? O Maduro, lá em 20 anos atrás, mais ou menos, que indicou o seu, ou melhor, o Hugo Chávez, 20 anos atrás, mais ou menos, que acabou indicando um cobrador de ônibus, ou seja, o cara não, provavelmente nem sabe dirigir, porque se soubesse dirigir não seria cobrador de ônibus, seria motorista de ônibus. Então, felizmente ele foi capturado e nós esperamos que ele que ele ganhe um visto permanente lá nos Estados Unidos e fique lá pelos próximos 600 anos. Ele com a sua querida esposa, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha. Inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço, tchau, até mais.